aí, crianças, professor Rogério Nascimento na área, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a transibilidade. Vamos dividir esse assunto em duas partes, em dois vídeos, porque é um assunto um pouquinho mais difícil, tá bom? Não é, na verdade, difícil. Na verdade, ele é um pouquinho mais extenso. Então, não vamos deixar os vídeos muito longos aí, beleza? A definição tradicional da transitividade é a relação entre o verbo e os demais termos dentro de uma oração. Lembrando que na sintaxe, então, nós estudamos o vínculo entre os termos, entre as palavras. Aqui, eu estou falando que a transitividade realmente estuda a relação entre esses termos. Eu prefiro uma definição um pouco mais simples, que eu utilizo nas minhas aulas, que é a forma como o sentido transita pelo verbo. Tá? Eu vou deixar isso um pouquinho mais claro daqui para frente, mas vamos apenas fazer um adendo aqui. A transitividade também pode ser chamada de predicação. Então, se eu disser transitividade verbal ou predicação verbal, tanto faz, é a mesma coisa. Beleza? Vamos lá, então? Vou tirar agora o meu vídeo, não precisa dele. Os verbos podem ter sentido completo. Então, roteiro de classificação que está lá naquela aulinha sobre o verbo e a sintaxe. Primeira coisa, encontra o verbo. Qual é o verbo? Chegou. Em segundo lugar, encontra o sujeito. Perguntando para o verbo. Quem chegou? O professor. Então, o professor é o sujeito. Vocês perceberam que essa oração só vai até o verbo e não precisa mais nada? Já está completa? Legal. Agora, também existe a possibilidade, e vamos colocar aqui, beleza, essa outra frase, olha, o professor sabe. Gente, né, nesse caso, a frase, vocês vão concordar comigo, que não está com sentido completo. Também temos um sujeito, o professor, também temos um verbo. Sabe, é exatamente a mesma estrutura que foi apresentada na frase ali de cima, só que, né, nesse exemplo de baixo, nós não podemos deixar a frase desse jeito, porque todo mundo vai ficar falando, sabe, mas sabe o quê? Que quer dizer essa frase? Continua, tem que continuar, tem que essas coisas chatas. Então, essa frase precisa ser completada. E qual seria o complemento? Que a aula começa às 19 horas. Perceberam a diferença entre o verbo chegar e o verbo saber? O primeiro verbo, chegar, não exige complemento. O segundo verbo, saber, exige um complemento, beleza? Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre esses complementos. Mas para agora, basta você saber que o verbo pode ser um verbo intransitivo, pode ser um verbo transitivo, direto e indireto, né? Ou direto ou indireto, e pode ser um verbo copulativo, ou que tradicionalmente também é conhecido como verbo de ligação. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da transitividade, falar um pouquinho melhor sobre os verbos, mas por enquanto é apenas isso mesmo. Eu quero agradecer vocês por terem prestado atenção nessa aula e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Tendo dúvidas, façam as perguntas na aula ao vivo. Será um grande prazer responder a todos vocês. Até a próxima aula, um abração do titio.